Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andréa de Paiva e no Três Perguntas de hoje nós vamos receber aqui a arquiteta Márcia Galvão, que é criadora do perfil no Instagram Arquiautismo. A gente vai falar um pouquinho com ela sobre características do ambiente físico que podem favorecer a experiência de usuários com autismo. Vamos lá? Oi Márcia, bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar estar aqui com a gente, conversar um pouquinho. E muito legal, estou super empolgada para ouvir o que você tem para dizer. E antes de começar e te fazer as perguntas, eu queria pedir para você contar um pouquinho mais sobre você, porque eu já te apresentei, mas eu não sei de todos os detalhes e eu acho que você tem uma história bem interessante. Pronto. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado e, assim, uma grande responsabilidade, né? Porque você é o fenômeno, eu acho, na minha opinião. Assim, minha história. Minha primeira formação é em publicidade e propaganda. Eu tenho MBA em marketing e comecei e trabalhava em construtoras, trabalhei em duas grandes construtoras na área de marketing imobiliário. E foi daí que surgiu minha vontade que eu já tinha desde nova, de fazer arquitetura. Então, eu fui estudar arquitetura a partir desse momento. E no final da minha faculdade de arquitetura, quando eu estava fazendo o TFG, eu engravidei novamente, né? Eu já era casada, já tinha filho, já estava mais velha. O filho, eu engravidei novamente. E pronto, concluí a faculdade, já comecei a trabalhar no mercado, já comecei nesse trabalho, né? Já saí da faculdade trabalhando, graças a Deus. E quando o meu filho tinha 1 ano e com 1 aninho, eu comecei a desconfiar, né, de algumas situações deles, que ele não imitava, algumas questões. E aí a gente partiu para o diagnóstico, né? A partir de 1 ano e 4 meses, a gente começou esse diagnóstico. E com 1 ano e meio, ele teve o diagnóstico de autismo. Então, assim, eu sempre digo que a minha carreira de arquiteta, ela veio junto com a minha carreira de mãe de criança com autismo, porque a gente foi aprendendo tudo junto, então tudo veio junto, né? Porque eu tinha o quê? 1 ano e 2 anos de formada, mais ou menos, quando a gente teve 2 ou 3 anos de formada, quando a gente teve o diagnóstico. Então, é bem no início da carreira. Então, assim, foi uma mudança grande que teve na minha vida, né? Toda essa situação com meu filho, eu tive que me dedicar muito a ele e a gente teve que viajar, fazer intervenções. Então, foi nesse momento que, conversando com a terapeuta ocupacional do meu filho, eu falei assim, sabe, as coisas já não faziam muito sentido, meu trabalho já estava desgostosa mesmo, porque o tempo estava muito difícil conciliar. Aí eu conversei com ela e falei, o que eu posso fazer para ajudar, né, para as crianças, de um modo geral, meu filho e outras crianças com autismo, porque eu sinto uma dificuldade muito grande quando eu vou nos ambientes com ele. Os ambientes são muito perigosos, eu não posso deixar ele solto, ele não tem noção nenhuma do perigo, ele tem uma alta tolerância à dor, então ele se machuca, eu não vejo, eu não posso deixar ele num parquinho, os parquinhos são muito altos, ele se joga. Então eu comecei a me incomodar com essa nos espaços, né? Comecei a me incomodar. Então eu falei com ela, o que eu posso fazer, né, para ajudar ele? E aí eu comecei a pesquisar. E então, assim, no início, quando a gente começa nossas pesquisas, a gente encontra pouquíssimo material, porque a gente está pesquisando no local errado. É sempre assim, né? A gente começa a pesquisar no local errado. E aí, de repente, uma amiga minha me falou sobre a neuroarquitetura. Ela estava fazendo uma pós-graduação, acho que do IPOG, inclusive, e aí ela me falou, ela colocou no Instagram o termo neuroarquitetura, e nesse momento eu já estava pesquisando a psicologia e autismo e arquitetura, qual é a relação, mas ainda não tinha batido, não tinha encontrado esse ponto, sabe? Esse ponto forte. O que era exatamente. Foi quando ela me falou da neuroarquitetura, e aí eu fui pesquisar, eu fui estudar, e entrei numa pós-graduação da PUC, né? Que eu acho que muita gente faz essa pós-graduação de neurociências e comportamento. Nisso eu já tinha muito conhecimento no autismo, porque desde que meu filho teve o diagnóstico, eu faço todos os cursos e todas as palestras e tudo que pode, tudo que é possível, eu compro todos os livros para poder ajudar. Então eu já conhecia bastante, né, do tema autismo. E meu filho, ele tem um autismo muito severo. Na verdade, ele tem uma síndrome que é rara, e uma das características da síndrome é o autismo.
E essa síndrome, ela tem associada várias outras comorbidades, como a deficiência intelectual, algumas crianças têm hipotonia severa, não é meu filho, não é o caso dele, né? Mas essa síndrome, ela é uma deleção no cromossomo, então acaba assim, o tamanho da deleção influencia no comprometimento da criança. E então conciliou com essa necessidade do meu filho, que assim, ele não estava desenvolvendo da forma esperada, então eu me aprofundei mais ainda. Eu falei, eu preciso estudar bastante sobre o meu filho, né? A neurociência vai me ajudar para entender meu filho. E junto a isso, eu já tinha me disponibilizado para a AMA, né, a Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia, para ser uma arquiteta voluntária. Já tinha me disponibilizado para a terapeuta ocupacional para fazer projetos. Só um minutinho, deixa eu beber um gole de água porque eu falo demais. Aproveita e depois que você beber o seu gole de água, me diz quantos anos tem o seu filho? Porque você falou quando ele foi diagnosticado, mas há quanto tempo? Hoje ele tem 5 anos e meio e ele foi diagnosticado com 1 ano e meio. Então, a gente já está caminhando para o 4º ano, né? Dessa corrida do contra o tempo. André, eu preciso dar uma tossida. Então, meu filho tem 5 anos e meio, a gente já está há 4 anos nessa correria, né? Nessa correria para poder aproveitar as janelas do desenvolvimento dele. E nisso eu continuei nesse trabalho, envolvida com vários trabalhos, trabalho voluntário, e em determinado momento um grupo de mães aqui na Bahia me procurou para poder auxiliar uma criança que morava numa família, né? Uma mãe e um filho que eram sozinhos, e que ele tinha um autismo severo, e eles moravam numa condição super precária, e ele tinha várias questões sensoriais, e que então apresentava muita dificuldade em casa, não tinha nem porta, entrava rato, sariguê, o vaso era solto, ele já caiu do vaso 2 vezes, então ele tinha muita resistência no banheiro, a mãe tinha que carregar ele para ir no banheiro, ele não podia pisar naquele piso que estava na terra, né? Então ele tinha muita questão sensorial, não queria pisar, então foi realmente um transtorno. E a galera, todo mundo se mobilizou aqui e assim um grupo forte, o pessoal da AMA, saiu até no jornal local, conseguiram terapia e eu consegui juntar com várias pessoas, parceiros meus, para dar tinta, ventilador de teto, para a gente conseguir cama. Então, assim, todo mundo juntou bastante dinheiro, trocou revestimento, botou piso. E aquilo ali, para mim, foi, assim, um marco nessa situação toda da minha carreira. Porque, assim, a mãe, ela pôde me relatar a diferença muito grande. E eu observei isso nos vídeos e na criança. Ela me mandava vídeo dele falando a casa nova, eu quero a casa nova, eu quero a casa nova. Porque ele ia na obra e ele era doido para ir para casa. Ele detestava ficar na casa dele antes. E depois da casa pronta, ele só queria ficar lá. E ele ficava ansioso. Eu fui lá visitar ele, levei brinquedo, enfim, assim. Foi uma situação muito diferente que aconteceu na vida dele. Então, para mim, isso foi um grande marco na minha carreira, porque eu vi que realmente isso a gente tem a capacidade, a gente tem o poder na nossa mão, nós arquitetos, de a gente fazer o básico, né? Porque eu acho que isso é o básico, a gente preparar aquele ambiente para entrar aí outras situações, né? A parte social, a parte de terapia, a parte da generalização mesmo dos aprendizados. Então, isso para mim assim foi o que deu aquela chave que é isso mesmo. E foi exatamente nesse momento que eu criei o Arqueautismo. Foi nesse momento que eu já estava nessa transição, porque eu já estava trabalhando com isso, já estava fazendo clínica, já estava trabalhando de forma voluntária e de repente aí eu resolvi criar o Arqueautismo para poder assim divulgar e mostrar o trabalho e ir divulgando. E foi assim que isso tudo aconteceu na minha vida, né? Foi assim que hoje eu não consigo pensar em trabalhar com outra coisa, realmente é um assunto que me interessa muito, cada dia que passa que eu leio novidades e eu acho interessante, acho que precisa realmente os arquitetos, se puderem, investir mais nesse estudo, porque é muito importante. E é prazeroso e tem retorno, vale muito a pena.
Sim, sim. E é uma área que a gente ainda tem tanto a descobrir. Já tem muita coisa que às vezes a gente não tem acesso a esse conhecimento que já existe, mas tem muita coisa que ainda precisa ser estudada. Então acho muito legal chamar a atenção das pessoas mesmo para esse campo aí que é tão abrangente. E aí aproveitando isso, então, vou para a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Eu recebo muitas perguntas sobre neuroarquitetura, espaços para pessoas com autismo. Então, eu queria que, com base na sua experiência, eu queria saber quais são as principais necessidades de uma pessoa com autismo em relação ao espaço físico. Uhum. Olha, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar de que qualquer intervenção para criança, para pessoa com autismo, em qualquer situação, o objetivo é a independência dessa pessoa, a independência e a autonomia. Então, todas as intervenções, seja fono, seja a terapia ocupacional, psicoterapia, o objetivo é a independência. Então, a gente, como arquiteto, a gente tem que contribuir com isso, né? A gente tem que contribuir com essa independência e autonomia. Então, espaços que a gente estava falando aquela vez sobre espaços ambíguos, e aí naquele momento, eu falei sobre essa situação, porque, às vezes, espaços ambíguos e desorganizados, eles podem causar insegurança nas pessoas com autismo, porque elas têm uma necessidade de previsibilidade. Então, a previsibilidade é muito importante, porque ela dá tempo aos indivíduos com autismo para entender o que se espera deles naquele ambiente. Então, reduz a ansiedade, fornece segurança, aumenta a receptividade ao aprendizado. Então, assim, e não é só uma previsibilidade na vida cotidiana, na rotina, na agenda, do que vai ser feito no próximo passo, o que a gente vai fazer agora. É uma previsibilidade do espaço mesmo. O que é aquele espaço, para que aquele espaço é feito, qual é a função daquele espaço, qual é o caminho, né? Como é que a gente vai navegar naquele espaço? Ele precisa ter aquelas informações para poder ele se sentir mais seguro. E quando ele se sente mais seguro, aí a resposta é a gente tentar chegar na independência que quer. E além disso tudo, as pessoas com autismo, não só autismo, mas o TDAH, deficiência intelectual, muitas dessas pessoas elas têm um processamento sensorial diferente, né? Então, assim, a gente precisa prever que os espaços sejam pensados nesse processamento sensorial, porque quando o ambiente pode se tornar também aversivo e desorganizar essa pessoa. E quando acontece isso, fica mais difícil ela conquistar a independência. Então, a gente tem três estratégias, e essas estratégias elas são baseadas nos estudos da Magda Mostafa, que é uma arquiteta do Cairo, que é uma arquiteta que criou o primeiro design baseado em evidências para autismo, que é o Aspects, enfim, são 7 critérios, mas dentro desses 7 critérios, as estratégias são as seguintes. A gente, primeiro, eliminar as barreiras sensoriais, né? Todas as questões sensoriais que podem ser barreiras. Segundo, a gente garantir a previsibilidade desses espaços, que, consequentemente, é a independência. E terceiro, a gente promover espaços de fuga, né? Refúgios, a gente promover espaços que aquele ambiente, que aquela pessoa, ela possa sair de determinadas situações, ela possa observar o ambiente de um outro ângulo, se sentir mais segura e ela ter mais segurança em relação ao ambiente, depois voltar para aquele espaço, ela pode aliviar uma sobrecarga sensorial. Então, essas são as 3 estratégias do design para o autismo. Aí, dentro dessas 3 estratégias, a gente vem em alguns critérios, né? Dentro do Aspects, que é a gente resolver questões acústicas, que é comprovado dentro dos estudos que a acústica, os problemas acústicos são os que mais causam barreiras para as pessoas com autismo, que são os mais limitadores, principalmente quando a gente pensa em ambientes que promovem o aprendizado, né? Como espaços educacionais, e eu sempre considero clínicas de terapia para autismo como espaços de aprendizado. Eu estou falando da minha opinião, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu estou falando a minha opinião, é que espaços de terapia para autismo são espaços de aprendizado, porque as crianças estão ali para aprender, para poder desenvolver uma independência, uma autonomia, e a escola também, assim, a gente está desenvolvendo, se preparando para a vida, para ser independente e para ser autônomo. Então, para mim,
papel é igual. Então, só que a diferença da escola e da clínica, a gente sabe que é uma ligada à saúde, outra ligada à parte mais pedagógica, mas de qualquer forma, são ambientes de aprendizado. Então, então são essas as necessidades básicas. Eu estou falando dessas necessidades básicas mesmo. Aí, a partir daí, vão vir as estratégias de arquitetônicas, né? E aí a gente vai ver, dependendo do ambiente. Não tem como eu te dizer aqui agora que vai se aplicar em todos os ambientes, porque cada ambiente é assim, pensado de uma forma diferente. Mas, de um modo geral, todos os ambientes precisam ter segurança, porque as pessoas com autismo, elas têm, às vezes, elas não têm muita noção, percepção do corpo, então, precisa ser ambientes seguros, com materiais resistentes, com a iluminação que proporcione uma boa campo de visão de todo o ambiente, para poder ela se sentir segura naquele espaço, ela identificar o limite daquele espaço, porque às vezes tem muitas questões, muitos problemas relacionados à figura fundo de algumas crianças, sabe? Meu filho, por exemplo, ele tem essa problema em relação à figura fundo. Ele não discrimina muito bem, então ele pode observar as bordas, ficar focado muito nas bordas. Então a gente tem que preparar esses ambientes. Se for individual, para uma criança individual, a gente prepara pensando nela. Se for um ambiente geral, né, que vai ser usado em espaços públicos, escolas ou trabalho, aí a gente tem que usar essa regra aí dessas necessidades de previsibilidade, barreiras sensoriais e promover espaços de escape. Legal. Basicamente é isso. Legal, muitas coisas aí interessantes e muitas coisas que, na verdade, se aplicam para pessoas, para qualquer tipo de pessoa, né? Então, assim, refúgio no ambiente, assim, pode ser que alguém que não tem autismo seja mais resistente a ficar num ambiente sem refúgio, mas não significa que se o ambiente tivesse refúgio, ela não estaria sendo afetada mais positivamente do que na ausência desses refúgios. Ou uma acústica, né? Um barulho, sei lá, uma geladeira fazendo barulho, ar-condicionado, a gente pode não ficar tão incomodado e não ser tão prejudicado, mas não significa que também não esteja prejudicando a gente. Então, são coisas que tornam os espaços acessíveis para todo mundo, não é só espaço para alguém com uma necessidade, espaço para pessoas com outras. Exatamente. Você falou uma questão que eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu não me lembro com quem que eu conversei sobre isso numa live, e eu falei exatamente isso. Eu falei, não tem segredo, não tem um segredo. A gente tem que preparar os espaços para as pessoas. E se a gente utilizar bastante assim as teorias da psicologia ambiental, por exemplo, a gente consegue alcançar toda essa acessibilidade para todas as pessoas. E se um espaço ele é acessível para uma pessoa com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual, ele é acessível para todo mundo, ele é muito bom para todo mundo. Então, por que não já pensar nesses espaços para todas as pessoas? Então, a grande questão é acessível para todas as pessoas. Agora, o que a gente precisa aprender um pouco mais? Alguns arquitetos vão fazer um espaço especializado na pessoa que tem autismo, que tem o transtorno do aspecto autista. A gente tem que pensar, a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre esse transtorno, porque a gente não consegue generalizar, porque se eu for fazer um quarto, uma casa, aí eu tenho que ver exatamente o que aquela pessoa precisa, porque ela pode ser... Bom, eu acho que... Não vou me estender, porque eu acho que vai vir outras perguntas e eu posso extrapolar aqui, mas... Se quiser, você não quer concluir o raciocínio, eu não tenho problema. Não, eu acho que vai interferir talvez na próxima pergunta. A minha próxima pergunta, até a gente já falou alguns pontos dela, mas quais características do ambiente você acha que podem afetar negativamente a experiência de um usuário com autismo? Você já falou de algumas, mas ainda assim acho que dá para destacar alguns pontos. De modo geral, a desorganização de um espaço que não tenha previsibilidade, é muito negativo para a pessoa com autismo, porque eles são muito visuais, eles precisam de pistas visuais. Então, mais um motivo que a gente fala da psicologia ambiental, quando a gente fala do wayfinding, isso é muito importante para pessoas com autismo, porque elas, como elas têm umas dificuldades, muitas precisam desse roteiro, a grande maioria, inclusive crianças que têm
um autismo do nível 1, 2 ou 3, né, que é o leve, severo e moderado, a grande maioria precisa dessa previsibilidade e saber o que vem no próximo passo. Então, ambientes que elas cheguem nesse ambiente e não consigam se localizar, saber onde elas estão e para onde elas vão, isso é muito negativo. E os espaços, eles precisam também prever a reatividade sensorial das crianças, das pessoas, né? De um modo geral. Então, assim, levando em consideração que essas pessoas, elas podem ter uma hiperreatividade tátil, mas elas podem ter uma hiporreatividade proprioceptiva. Então, essa diferença também, se a gente for fazer espaços bem individualizados, um ambiente para uma pessoa específica, a gente tem que saber o perfil sensorial dessa pessoa e aí a gente saber quais são as barreiras dentro que vão causar uma experiência negativa para ela. Mas quando a gente está falando de uma escola ou de espaços públicos, de um modo geral, a desorganização do espaço é o que mais afeta. E a acústica, porque a acústica, ela assim, tem muitas crianças que têm uma hiporreatividade auditiva, então elas vão ser mais afetadas do que as crianças com a hiporreatividade. Porém, as crianças que são buscadoras sensoriais, as pessoas que são buscadoras sensoriais, elas podem se estimular muito com essa confusão acústica, sabe? Com esses ruídos, elas podem também buscar muito e aí, em determinado momento, isso causa uma desorganização. Então, assim, de um modo geral, a gente tem que entender o perfil sensorial, se for fazer ambientes individualizados, mas para espaços públicos, eu acho que a desorganização do espaço é o que mais afeta negativamente a experiência do usuário. Ok, legal. E aí uma outra pergunta que você também já falou algumas coisas, mas eu acho que estou bem curiosa em relação a ela. Como você acha que a neuroarquitetura pode contribuir para que esses projetos sejam mais... Esses não, né? Todos os projetos sejam mais inclusivos para esse tipo de público? Eu fiz o meu TCC da PUC, né, de Neurociências e Comportamento, e o tema foi esse, acessibilidade é a questão da reatividade sensorial e arquitetura, né, essa relação. E a gente compreender essa reatividade sensorial, a gente consegue prever os espaços mais acessíveis, né? Porque se a gente for perceber, dentro da lei de inclusão, meu Deus, perdi aqui na minha cabeça o nome da lei. A lei de inclusão da pessoa com deficiência, a lei brasileira, ela prevê não só as dificuldades físicas, mas também mentais, intelectuais e sensoriais. Então, só que quando a gente isso está dentro da lei, mas todos os códigos de obra, códigos que a gente vê, né, quando a gente vai pensar em todos os recursos de acessibilidade, geralmente é acessibilidade física. E a acessibilidade mental ainda não se sabe, ainda não ainda está muito superficial. Então, eu acho que a neuroarquitetura ela tem um grande potencial para contribuir, porque a gente está estudando a neurociência, a gente consegue compreender melhor essas questões sensoriais, as reatividades, o sistema sensorial, e a gente entendendo isso, como é que funciona a nossa cognição, nossa percepção sensorial, a gente consegue tentar prever espaços mais acessíveis, e aí quando a gente quebra essas barreiras, a gente consegue fazer um ambiente inclusivo. Então, no meu ponto de vista, dentro da arquitetura para autismo, a acessibilidade ou a influência da neurociência aplicada à arquitetura está bem nesse ponto de vista, da gente conseguir compreender como que a gente vai acessar essas barreiras mentais, cognitivas e sensoriais, como é que a gente acessa isso, tem esse conhecimento para poder a gente conseguir aplicar nos projetos, porque nós arquitetos, a gente tem um poder na mão, né? A gente faz todos os espaços públicos, a gente desenha os espaços de escola, a gente desenha as clínicas, a gente desenha as ruas, a gente faz o urbanismo, a gente é responsável por tudo isso. Então, se a gente não tiver esse conhecimento de como é que funciona não só a limitação física, mas a limitação mental e sensorial das pessoas, e a gente aplicar
isso nos projetos, então não tem uma acessibilidade de verdade. Então, eu acho que contribui muito nessa questão da acessibilidade, a neurociência aplicada à arquitetura. Ai, adorei. E a forma que, assim, o impacto que isso vai causar, né? O retorno. Isso é muito importante porque a gente precisa entender como é que essas pessoas que estão vivendo nesse ambiente, elas estão sendo impactadas para poder a gente modificar o projeto. Já aconteceu comigo de ter que modificar algo no projeto porque aquilo ali não estava impactando muito bem, e não só o usuário com autismo, mas as pessoas que estavam cuidando dele ali, elas precisavam de algo mais prático para elas. Então, às vezes, a gente promove uma independência daquela pessoa naquele ambiente, mas a gente precisa também fazer com que seja prático para as pessoas que são cuidadoras daquela pessoa. Então, isso também torna o ambiente acessível, porque a gente tem que facilitar a vida. Então, eu acho que a neuroarquitetura, ela tem esse poder, a neurociência aplicada à arquitetura tem esse poder da gente conhecer um pouco mais sobre toda essa estrutura do que a gente é bem complexa e tentar aplicar com mais base científica nos projetos. Legal. Gostei muito que você destacou isso da acessibilidade, né? E é muito mais intuitivo, muito mais visível, tangível para a gente pensar na acessibilidade física, que a gente consegue realmente observar com facilidade. É só olhar uma pessoa ou se imaginar, né? Fechar os olhos e ter a experiência de estar num ambiente de olho fechado, ou experimentar, né? Passar um dia na cadeira de rodas e circular pela cidade e ver as dificuldades. Não que a gente consiga se colocar 100% no lugar das pessoas, mas a gente consegue se colocar um pouco mais, mas entender o que está se passando na cabeça de qualquer pessoa, com qualquer tipo de diversidade ou não, é muito mais difícil. Então, realmente, requer mais estudo e mais entendimento do funcionamento do cérebro. Exato, André. Eu só vou concluir aqui para não me estender, é que, assim, não é fácil mesmo. O autismo é uma das condições que hoje deixam os profissionais, os médicos, neurologistas, cientistas, assim, de cabelo em pé, porque não é fácil, a base genética dele é forte, e a base genética não é de um gene só, são vários genes que causam o autismo, e de várias maneiras, em várias intensidades, de várias formas. E aí, então, assim, é muito difícil. Se é difícil para os cientistas e os médicos saberem qual é a melhor intervenção, às vezes a intervenção não dá certo, às vezes a fonoaudióloga está fazendo uma intervenção muito forte e aquilo não está funcionando. Você imagina o ambiente que a gente ainda está aprendendo como é que isso vai impactar. Então, realmente não é fácil, a gente tem que se aprofundar mais sobre esse assunto. E eu acho que é tema para a gente ter várias e várias discussões. Inclusive, eu gostaria de ter várias com você, porque eu acho que você tem muita coisa interessante assim a contribuir. E eu acho o mesmo de você, e acho que, inclusive, assim, 3 perguntas definitivamente não é o suficiente para tirar todas as dúvidas e para a gente discutir tudo que a gente poderia sobre autismo e neurodiversidade e a relação, né, dos ambientes e da neuroarquitetura para criar experiências melhores para esses públicos tão diversos aí que a gente tem. Mas, infelizmente, tínhamos 3 perguntas, fizemos as 3 perguntas. E aí, agora, para a gente encerrar, para quem quiser saber mais sobre esse assunto e quiser entrar em contato com você, saber dos seus estudos, dos seus projetos, como as pessoas te encontram? Olha, eu tenho um perfil no Instagram, que é Arqueautismo. Eu já tenho um ano que eu estou tentando fazer meu site, mas eu ainda não consegui sair do papel porque eu não consigo parar um minuto para me dedicar a isso. Eu preciso, para fazer esse site com informações mais consistentes, tem que ser dedicado, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o que vai fazer. E então, o Arqueautismo é meu perfil profissional. Meu perfil pessoal, que também é um pouco profissional, é o marcinhagalvão.arc. E também pode me procurar pelo e-mail arqueautismo@gmail.com. .com só. Ai, legal, adorei. Obrigada por aceitar o convite, por vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre esse tema. Espero que venham outras oportunidades, sim, para a gente conversar mais, porque foi muito legal e eu poderia passar o resto da tarde aqui te ouvindo. Olha,
Só que privilégio. Uma honra muito grande ter essa oportunidade de trocar ideias com você e poder falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu poderia estar falando mais, realmente o tempo tem sido um pouco contra minhas vontades, mas tem muito assunto para se falar, muito, muito assunto. E eu agradeço bastante essa oportunidade e uma honra muito grande estar aqui participando com você, ao seu lado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima, então. Beijo grande. Por hoje é isso, pessoal, a gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos publicados no nosso site, se inscrever aqui nesse canal e seguir a gente nas redes sociais. Se tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!